teremos aqui a palestra do jornalista, mestre em jornalismo pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, doutor em Linguística Aplicada pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o sócio do Instituto, Ciro Pedrosa. Vai falar sobre o seu livro, que é a parte da sua tese de doutorado, De mestrado. de mestrado, e vai contar uma história que eu acho que grande parte daqui viveu. Eu vivi a Cruzada da Esperança, eu estava no meio da Rafameia, como o Ciro disse, né? Perguntou se era Lídia ou Rafameia. Era Rafameia. Né? Então eu peço a vocês as palmas para o nosso Ciro. Ai. Deixa eu primeiro agradecer o convite da presidente Joventina. E para mim é uma honra muito grande estar nessa casa conversando sobre uma pesquisa acadêmica. Esse livro é, na verdade, a transformação de uma dissertação de mestrado que eu defendi na Escola de Comunicação e Arte na USP, no jornalismo, sob orientação do professor Luiz Fernando Santoro, e que tive o privilégio de ter em minha banca dois grandes nomes do estudo da comunicação política no país. O professor Francisco Gaudêncio Torquato, do Rego, Gaudêncio Torquato, que é aqui, conterrâneo nosso, professor titular da USP, e o professor Adolfo Queiroz, que é também um grande estudioso da comunicação e da propaganda política no Brasil. Há um pesquisador colombiano chamado Jesus Martín Barbero, que ele tem uma frase que me marca muito. Ele diz que não é o pesquisador que escolhe o objeto de estudo, é o objeto de estudo que escolhe o pesquisador. Eu tinha vontade de trabalhar esse tema, tinha desejo de trabalhar esse tema, mas não me sentia forte o suficiente para dar conta dele, porque para mim era algo muito grande, sobretudo porque eu não vivi como testemunha ocular da história a campanha de 60. Eu vi a partir de relatos, espaços, e também a partir da técnica que aprendi quando fui trabalhar fazendo marketing político a partir de 1982 com o professor Cassiano na Rua da Câmara. Então, havia traços que eram aceitos como regra para se fazer marketing político e que eu não sabia que foram inovações introduzidas na campanha de 60. Não apenas por Aloysio, como muita gente atribui, mas também por Djalma Maranhão. Então, me ative a estudar esses dois personagens e o uso das ferramentas de comunicação, porque à época não existia o conceito de marketing político. Né? Era comunicação política. Era jornalismo misturado com propaganda, era tudo ao mesmo tempo agora. Então, me chamou a atenção, esse tema sempre me chamou a atenção, e ao longo dos anos eu fui guardando material sobre isso. Todo material que me aparecia na frente eu guardava ali num cofre secreto. Porque também, como pesquisador, a gente aprende a ser um pouquinho egoísta, né? A gente tem as descobertas e guarda para usá-las na hora certa. Então, eu sabia que aquilo ia ser útil em algum momento, não sabia quando. Mas, assim, fui guardando. E entrei para estudar na USP, para realizar também um outro sonho meu, porque quando entrei na universidade em 82, era a época dos primeiros livros de jornalismo escritos por autores brasileiros, que, via de regra, eram os autores de São Paulo. E o sujeito estava lá, né? Escola de Comunicação e Arte. Eu disse, eu vou estudar nessa ECA USP aí, um dia quando eu crescer. E aí passou-se um tempo, aos 35, eu fui embora para São Paulo, no ano 2000, mudei completamente a programação da minha vida e vivi lá 9 anos intensamente.
escrevi a dissertação, fui aprovado, pesquisei e tive o privilégio de descobrir ao longo dessa pesquisa personagens completamente desconhecidos do povo e também das pessoas, né? A figura de Pedro Alencar, por exemplo, que era o sujeito que fazia as pesquisas eleitorais. E eu sabia que ele morava em Recife, depois tive uma informação que ele morava em São Paulo e saí rastreando e encontrei na rua Maria Auxiliadora, aqui ao lado da escola Maria Auxiliadora. Ele vivia aqui. E ele me disse que, à época, quando ele fazia a pesquisa, as pessoas diziam: isso é coisa de Tinarte. Isso é coisa de Tinarte. Mas bote aí, que eu vou votar em Djalma, Djalma Marinho, bote aí. Aí o pesquisador, bote que eu quero ver. Aí votava. Mas eu vou votar em Aloysio, viu? E aí ele me disse que teve que criar um código diferente para os relatórios de pesquisa. Então, tipo assim, não era bem isso, mas algo... Bom, o de Dinarte, ele botava esse tipo de declaração de voto do entrevistado, ele botava uma bolinha, o outro ele botava uma bolinha fechada, mas esses eram bastidores que a pesquisa me permitiu descobrir. Como disse, não me ative às questões políticas ou às questões históricas, mas não posso me furtar ao que aconteceu naquele momento. Não custa lembrar que a campanha de 1960 ocorria sem a vinculação da chapa. Eu poderia votar num candidato a presidente, era o mais votado, o vice mais votado, o governador mais votado, o vice mais votado, o prefeito mais votado, o vice-prefeito mais votado. A campanha de 60 também foi marcada por uma eleição de cabo a rabo. O eleitor votou em 6 candidatos, de prefeito a presidente da República. O resultado daquela eleição, Jânio Quadros eleito, vice, quem foi? João, que era do outro partido, não era com lote. Aloysio, que pede voto casado com quem? Quem era o vice de Aloysio? Com o senhor Valfredo Gugel. Aloysio pedia voto casado. Djalma Maranhão pedia voto casado para Luiz Gonzaga, que foi presidente do Santa Cruz Futebol Clube, e também para Aloysio e para Valfredo. Embora Aloysio não retribuísse esse gesto. Djalma Maranhão, encontrei aqui no Instituto Histórico várias edições da Folha da Tarde, o jornal que ele tinha, o Jornal do Natal, em que ele pedia voto do primeiro ao sexto. Ele pedia para Lote. Lote, Jango, Aloysio, Valfredo, Djalma e Luiz Gonzaga. Agora, o que me permitiu estudar essa história, como eu fiz um trabalho na área da comunicação, eu peguei os fatos históricos e tinha que ter uma matriz teórica para analisar o que foi que aconteceu. E eu recorri a um modelo teórico criado pelo professor Gaudêncio Torquato, que é muito interessante, em que ele define o que são os pilares de uma campanha eleitoral. Para Gaudêncio Torquato, uma campanha eleitoral se sustenta em 4 pilares. Qual é o primeiro deles? A articulação política. O segundo, a pesquisa. O terceiro, a propaganda. O quarto, a mobilização. E foi com essa luva, com esse modelo, que eu fui estudar a campanha, fui enfrentar a campanha de 60. E diga aos senhores, esse modelo foi criado agora, já depois dos anos 2000. A campanha de 60 se amolda completamente a esse modelo. Articulação política, é o primeiro ponto. Sem ele eu não vou para canto nenhum, eu não sou candidato. Aloysio Alves era um líder, um expoente da UDN, secretário-geral, era o homem da comunicação, da articulação política. Dinarco Marins, o chefe político da UDN. Djalma Marinho, o jurista da UDN. Me disse Eugênio Neto que próceres, líderes do Congresso chegavam para Djalma Marinho no corredor, querendo um parecer, eles tiravam o óculos assim, botavam o processo assim na perna. E aquilo ali era um salvo-conduto para que o processo, para que o projeto tramitasse sem impedimentos. E é difícil para quem está nesse momento aqui, como eu demorei muito para entender, como é que Aloysio
Djalma e Dinardi estão no mesmo partido, se eles eram adversários. Porque até 1960, eles todos eram da UDN. Aliás, depois de 60, continuaram na UDN. Porque Dinardi, e aí eu não entro no mérito aqui da estratégia política dele, ele que faz? Escolhe Djalma Marinho. E não Aloísio. Há quem diga que se escolhesse Aloísio, aí Aloísio escolheria todo mundo. Mas ele banca Djalma Marinho, que é da UDN. Aloísio, portanto, não tem legenda para ser candidato. O que faz? Vai à procura de Teodorico Bezerra, que era o líder do PSD, e negocia a legenda para que ele fosse candidato. Então, o que é que acontece? Isso que a gente vê aqui direto, um deputado que sai de uma cidade para outra e tem 10 camisas, cada uma de uma cor, nessa campanha eleitoral atual, né? Ele está dizendo, qual é a cor do meu? Aí, vermelha. Aí o sujeito para o carro 1 quilômetro antes da cidade, troca de camisa, veste a camisa vermelha. Sai da cidade, qual é agora? É azul. Qual é a outra? Verde. Qual é a outra? Amarela. Qual é a outra? Branca. O que é que a Aloísio faz? Da corrente para fora, ele contou sendo DN. Quando ele descia do avião no aeroporto, ele virava PSD. Mas garantiu a legenda para ser candidato. Recentemente, nós tivemos um episódio. Uma candidata nata à reeleição, a doutora Rosalba Ciarline, não pôde ser por quê? Porque não teve a legenda do seu partido. Mesmo sendo candidata nata à reeleição. Então, o primeiro ponto que Gaudense Torquato aponta como mais importante é a articulação. Sem a chancela do partido, eu não posso ser candidato. Segundo ponto, comunicação. Aliás, pesquisa, que foi uma inovação da campanha de 60. Hoje, o sujeito faz pesquisa até para saber com quem vai casar. Eleição de 5, que tem 10 apartamentos, o sujeito contrata uma pesquisa de opinião. Em 1960 não tinha isso. E de onde vem essa referência da pesquisa? Um sujeito chamado Roberto Jorge Albano, que é vendido como o grande marqueteiro de 60, e me disse, doutor Aloísio, olhando para mim, eu perguntei assim, doutor, é isso mesmo? O senhor jura? Ele disse, eu usei o nome de Roberto Jorge Albano. Dele eu só comprei a pesquisa. Roberto Jorge Albano era um sujeito que viveu uma temporada nos Estados Unidos e acompanhou como era que se fazia campanha eleitoral lá. Viu que o pessoal de lá, Gallup e a CNews, aquele pessoal lá, Gallup, estava fazendo pesquisas eleitorais e isso dava um norte, eram estatísticos, eram pesquisadores, sociólogos, que pesquisavam o consumo de produtos e de alimentos. E passaram a usar as técnicas de consumo de produtos e alimentos para avaliar a expectativa ou intenção de voto. E aí, o que ele percebe? Esse negócio aqui dá samba. E traz essa história toda e coloca Pedro Alencar no circuito. Ele fez a campanha, Roberto Jorge Albano fez a campanha de Adhemar de Barros. E usou a pesquisa. Me disse Pedro Alencar que eles contratavam os computadores da IBM para rodar uma pesquisa nacional. Hoje, na esquina aqui, o sujeito roda uma pesquisa rindo. Então, para você entender o que era esse momento. E Pedro Alencar é contratado pela campanha de Aloísio para fazer essa pesquisa eleitoral. Então, o que é a pesquisa? A pesquisa está para a campanha eleitoral como a radiografia ou como o exame de fezes, de urina, de sangue, está para indicar ao médico ou ao estrategista qual é o quadro do paciente. Antes, como era feita? E foi feita até no tempo desse, tinha um cidadão chamado Antônio Besouro, não era? Que dizia, não, Fernando vai ter 1.500 votos de maioria. Por quê? Não, porque Augusto Maranhão, na outra eleição, teve 1.000. Né? Mas Elzinha teve 2.000. Então Elzinha está do outro lado. Tem os 1.000 de Augusto aqui, com os 2 de Marco, vamos para a média aqui, Fernando vai ter esse percentual. Era essa pesquisa que Dinardi, Djalma Marinho, Van Rosado e o grupo da UDN usavam. Não, o compadre fulano ali, o líder político, tem tantos votos, teve tantos votos na outra eleição, vai me dar tantos votos.
E voto é um negócio que quebra, né? Já quebrava naquela época. Só que acontece o quê? O que é que Pedro Alencar dá de mais importante para o trabalho de Aloysio e da equipe dele? A percepção, desejo de mudança do eleitor. Porque é isso que a pesquisa aponta, na verdade. Os números são instrumento que se usa aí para conseguir financiamento, para convencer o eleitor de que vai ganhar, para pegar o indeciso. Porque o importante é qual é a percepção que o eleitor está tendo do processo. Ele quer mudança ou quer continuidade? E aí depois você vai descendo. Pesquisa. A pesquisa deu para Aloysio, colocou, revelou que as pessoas estavam descontentes com o governo de Narc e com a conjuntura. Eles queriam novas perspectivas. E Aloysio, que não é menino, já vinha trabalhando antes essa coisa da mudança, do desenvolvimento. Né? Aprova a lei lá de Paulo Afonso, traz o ramal de Paulo Afonso, que não viria para Paraíba, se junta com o deputado da Paraíba, traz o ramal que entra em Santa Cruz. E o que é interessante, né? Próximo passo, comunicação. A música. O que Gaudêncio Torquato apelida de tóxico sonoro. Né? Porque a música inebria. Hoje, quando eu falo da pesquisa, tem gente que nem viveu, nem sonhou, teve ninguém canta, os cabas cantam. Nem que seja uma música da campanha. E o que é que acontece? Para mim, o grande tema jingle tema da campanha, que não colou, mas quando você canta a primeira frase, as pessoas lembram, só vão até a segunda ou a terceira, ele descreve o programa de governo de Aloysio. É de Edmundo de Andrade, é chamado, né, me disse Agnello Alves, a um nicho do Congresso, que era no Rio de Janeiro, e canta a música. Né? Aloysio Alves veio do sertão lá do Cabugi. Como é o resto? Sua plataforma? Assistência e cuidado. E os caras acham que um cidadão chamado Acioli Neto é um craque porque botou inexoravelmente chega lá. Não tem essa música aí, né? Inexoravelmente chega lá. O cabacana sabe nem o que é, né? Inexoravelmente chega lá. Acabou por botar industrialização num jingle é para lascar. Industrialização num estado rural. O sujeito não tem ideia do que é indústria, porque não tem indústria. E assim, vamos seguindo. Papel importante na comunicação. Dois papéis importantes. Primeiro, como diz a essência do nome, comunicação, tornar a ação comum. Se eu sou candidato, tem a legenda do partido, recebi o sinal verde e não digo ao povo que sou candidato, não serve de nada. Mas tenho que embalar isso com uma linguagem, ou que chama-se a psicolinguagem da comunicação, em que trabalhe com símbolos. Qual é o grande símbolo da campanha de 60? Primeiro, conceitual. Esperança. A palavra esperança, que é atribuída a um discurso ou um artigo de Grimaldo Ribeiro. Né? Esse que chega, me parece que é esse que chega um homem que se chama Esperança. E aí vira esperança. Porque esperança como liberdade, como mudança, né? O que é que acontece? Você não pega, não é algo concreto, é algo que mexe lá dentro do juízo da gente. E aí a esperança contra o quê? Esperança, liberdade, igualdade, fraternidade. São valores que estão acima da vida real e que tocam, né, profundo do coração da gente. A esperança, o conceito de esperança. Segundo, aquela história da cor verde. O que é verde? É a esperança. Mas é porque tinha um sujeito aqui na Paraíba, o amarelão, a Chevedo de Figueiredo, que fazia campanha com amarelo. Aí disseram, pô, tem que ter uma cor, né? Mas como é que vai ter cor se os jornais são todos em preto e branco? Se os cartazes são todos tipográficos? Aí entra a segunda parte. A articulação de Aloysio no Rio de Janeiro, vai na bloco e imprime os cartazes do tamanho da revista Manchete, aberta. A Manchete já era grande. Alguém aqui lembra da revista Manchete? É, grande. O sujeito abria a revista, ficava uma monstra, assim. É o que a gente chamou de formato 2.
Até em Lucrécia hoje, que só tem um candidato, o sujeito já usa cartaz formato 2. Está lá, ó, cartaz formato 2. Mas naquela época de 60 não tinha cartaz colorido, que é uma inovação. Outra peça importante que a Luiz traz do Rio de Janeiro, e há quem atribua que isso também foi uma contribuição. Não, tem um outro símbolo, né? Aquela época da presença americana no mundo inteiro, aquele embate contra a Rússia, e o comunismo e coisa e tal, aí tem o legal, ok. Vamos a isso. E aí vem mais um símbolo que é incorporado na campanha. E o próximo símbolo, que é importante, uma coisa importante dentro da comunicação, é a propaganda propriamente dita. Há quem atribua que esses anúncios foram a contribuição visível do trabalho de Roberto Jorge Albano, que tinha uma empresa chamada RJ Albano, para a campanha. Os jornais daqui, como disse, não imprimiam fotografias. Tinham clichês, que eram fotos pequenas, que eram eternamente repetidas, porque custava caro, tinha que fazer em Recife. E a Luz traz do Rio de Janeiro clichês dos anúncios, essas duas páginas, essa terceira com a linguagem do realismo, né? Do realismo, do hiperrealismo. Como era o anúncio de Djalma? Tá vendo? Tipográfico, pequeno. Reação imediata, quando chega o dia Aloysio, aí ele vai e faz com fotos. Graças a quem? Graças ao trabalho de um potiguar radicado em Minas Gerais que fazia propaganda política para Magalhães Pinto, um cidadão do Açu, chamado João Moacir Medeiros. Tinha uma agência importante chamada JMM Publicidade, que, entre outros produtos, lançou o guarda-chuva do Banco Nacional. Alguém lembra disso? O velho guarda-chuva do Banco Nacional, porque era o banco de Magalhães Pinto. E aí, nessa situação, Djalma diz, Dinato, pelo amor de Deus, eu estou apanhando. Ele manda João Moacir para cá. Não, João, tu é de lá mesmo, vai lá resolver. Só que quando João Moacir chegou, não tinha como implantar a propaganda moderna. Por quê? Porque a própria coordenação da campanha de Djalma e de Dinato não aceitavam aquelas modernidades. Há lendas, há mitos, há histórias que se contam, que são parte do folclore, da história da leitura do horóscopo, que a Guiné escrevia, ele disse que escrevia, né? E que Djalma Marinho acreditava, vai fazer uma campanha para o lado do sol. Não vá para o lado do sol, porque evite viajar em direção ao pôr do sol, porque o bicho pode pegar, você pode sofrer um acidente grave. E mais importante, né? Uma coisa que hoje é muito exigido de quem faz campanha nessa era das redes sociais, que é a resposta rápida. E que é a capacidade de virar a acusação em contra-ataque. Dá o golpe do judô. A força do sujeito que vem de lá para cá, você usa contra ele. A infeliz frase de Márcio Marinho passaria despercebida da história da gentinha, que no nosso palanque só tem gente importante, todos de paletó e gravata, segundo a visão de Flávio Freitas, paletó de linho. No nosso palanque só tem gente chique. No outro lado só tem a gentinha. E a gentinha vira uma marca da campanha, que não tinha só gente. A história do cigano. Ah, mas é um cigano, eu sou um homem de família, eu almoço na minha casa, eu janto com minha mulher, eu tomo meu café da manhã. Esse é um cigano que vive pelo meio do mundo. Aí ele chega em Paulo, você vai valer a mão do povo. Né? Capacidade de virar essa história. E isso se repetiu em outras campanhas. Tamborete na campanha, ou isso, ou aquilo outro. E assim vai. Quarto elemento importante. Tá, falta um outro importante na versão nossa, que era o trabalho do que eu chamo da cronista política Jacira Costa. Outro personagem desconhecido que nada mais era do que a jinglista da campanha. Fumando assim, batendo com a mão e me dizendo como fazia música.
Agnello e Erivan França faziam o que a gente chama hoje de briefing, que é a história, e Jacira Costa transformava em música. Que, aprovada, ela era funcionária da LBA e todo mundo de olho nela, saía daqui. No primeiro minuto do final do expediente, pegava um ônibus para o Recife. O maestro Nelson Ferreira já estava esperando no estúdio Tabucão, com as músicas prontas. Se você olhar as músicas de Aloysio que a gente canta aqui, depois eu fui descobrir que eram os preços de Nelson Ferreira, pernambucanos. O Bloco da Vitória. Aliás, quem usa perde, né? Mas é lenda. É uma música que já existe. O Bloco da Vitória está na rua, que já se cantava por aqui, entre outros. Ela ia, dizia, eu tinha que faltar, porque, tipo, 8 horas da manhã eu tinha que estar no expediente, porque se eu faltasse um dia, como é que chama? Suspendia, aquela coisa toda. Então ela ia, virava a noite, trazia a fita. No dia seguinte, a fita era reproduzida e saía por aí tocando. Uma outra coisa, o uso do rádio, que não tinha propaganda, é outra coisa, detalhe, não tinha propaganda eleitoral como você tem hoje. Aloysio compra o horário da Rádio Nordeste do adversário, tempos antes, e quando começa a campanha, Alto Medeiros, que era o genro dele, diretor da emissora, recebe uma ligação assim, Aldo, o que foi isso? Ele disse, não, eu vendi. Mas você vendeu para o meu aniversário. Ele não era na época, né? Eu não vou desfazer, não. Se você quiser, eu saio da rádio. Não, sai, não, fica aí mesmo. E aí foi. A Rádio Poti também foi usada nessa época aí. A Cabo de Fraquinha, ainda lá no Alecrim começando, com Aristóteles Fernandes. Ali perto da igreja de São Pedro. Pequenininha, fraquinha. O que é que acontece, minha gente? Aloysio passa a transmitir comícios, sobretudo na reta final, porque ele tinha visto o Rio de Janeiro, um amigo de Carlos Lacerda, com quem ele trabalhava, que era um cara que fazia comício, acho que na Zona Norte, na zona, como é que chama aquela? Baixada Fluminense, coisa e tal. Tinha um sujeito que inventou um negócio lá, tinha um amigo em cada rua. Então o sujeito lá fazia 10, 12 comícios, 15 comícios por dia. Na reta final, ele disse, vou fazer também. Ele fez 10 dias aqui. Qual era a diferença? O comício era transmitido pelo rádio. Às vezes não tinha ninguém ouvindo. Às vezes eram 4 meninos na esquina. Mas era transmitido pelo rádio. E o locutor aqui era Ivan França, inventava também, né? Que o povo nas portas aplaudindo, aquela munganga todinha. E como o rádio é o teatro da mente, o sujeito via aqui. O uso dos jornais, porque todo mundo tinha um jornal. Todo mundo tinha um jornal. A Dinarte não tinha República, mas criou um jornal chamado Nordeste. Serquis Farcais era o editor. Aloysio tinha a Tribuna do Norte. Djalma Maranhão tinha os dois, um de manhã, um de tarde, o Jornal do Natal e a Folha da Tarde. O que mais? Sim, e do outro lado, volta a história da mobilização, quarto capítulo. Quarto pilar. Sem mobilização, aquela campanha não teria sido o que foi. O que é a mobilização? É o que hoje se faz, é a passeata, a caminhada, é o candidato na rua, sendo carregado nos braços do povo. Outro dia me apresentaram os sujeitos. Conhece aí o povo de Zé Agripina? Eu digo, quem? É um caboclo assim forte. Esse é o povo de Zé Agripina. Diz, quem é ele? Você diz, Zé Agripino carregado nos braços do povo. É ele. Então, tem tudo isso. Isso faz parte da mobilização. As bandeiras, a zoada. E aí vem um fenômeno. Acaba o Pano Verde, o que é que se faz? Coitado de quem tinha um jardim, aquele pé de jambo, aquela goiabeira, tadinho. Meio ambiente mesmo, né? Tchau. Palha de coqueiro, mamoeiro, bananeira. Foi embora. Com esses 4 elementos, segundo Gaudencio Torquato, se faz uma campanha. Tem outros? Talvez. Mas sem os 4, não. E sem o primeiro, é impossível. Posso ter toda a estrutura de comunicação, de poder, o que for. Sem a legenda, eu não posso ser. Por isso que tem muito candidato hoje que não resolve logo e chega no fim, vai para um partido fraco, não tem tempo, aquelas coisas todas. Ou seja, continua valendo. Sem articulação, não funciona. Que lição
E não sou eu que digo, é o professor Gaudêncio Torquato, que me deu o privilégio da apresentação do livro. Ele me diz exatamente que foi no Rio Grande do Norte que o marketing político ganhou forma e conteúdo, abrindo o círculo da atividade no país. Aloysio foi precursor do marketing contemporâneo? Foi. Não foi só. Mas a campanha de 60, por isso que eu amplio, porque Djalma Maranhão também teve uma contribuição importante. Qual foi? Djalma Maranhão era o prefeito do subúrbio, não era como era chamado? Era o prefeito do povão, com o velho furamundo, né, cortando a cidade aí. E trazendo para Natal, entre aspas, modernidades que a cidade não tinha. A cidade toda de areia, na periferia, passou a ganhar ruas de pissarro. O sujeito olha, grande B, né? Sim, mas para a época era um asfalto. Hoje tem prefeito que está eleito, reeleito, 3 eleitos, porque botou asfalto. E as fontes luminosas? Pessoa em volta com a fonte luminosa. Atração maior do que essa, eu ficava trazer os meninos, todos os meninos enchendo o saco. Bora, menino, vamos ver a fonte. Água que não tinha nas casas e luz que não tinha também. E Djalma trabalha muito com uma ferramenta importante de mobilização política e popular. O movimento de alfabetização. Né? Os movimentos populares. Descobre que tínhamos analfabetos, curiosamente, no mesmo patamar de hoje. Outro dia desse, a gente estava vendo aqui o professor Marcos fazer uma brilhante exposição, que conclui que hoje, 2024, moderna, Natal moderna, rica, maravilhosa, tem o mesmo índice de analfabetos de 1960. Teremos que ter uma nova escola de pé no chão também se aprende a ler. Que foi um grande carro-chefe de Djalma. Até hoje o sujeito fala, Paulo Freire de Djalma Maranhão, de pé no chão, o sujeito mistura as coisas. Mas na cabeça do povo daqui, de pé no chão, era uma escola, e é curioso entender, e eu fui entender o que era isso quando vi. Porque menino descalço não entrava na escola. Nas outras. E aí eu preciso inventar uma escola onde seria um cemitério, o terreno era destinado ao cemitério originalmente, mas depois descobriu-se que a areia, igual a areia lá da Ponta Negra, da Engorda, não prestava para cemitério, porque a areia da praia não matava o povo, não matava os mortos. E aí o que é que faz? Constrói uma escola. Me diz o sujeito que trabalhava com o Djalma, o lugar tenente dele, lembro já do nome dele, mora ali na Romualdo Galvão, entre a Bernardo Vieira e a Antônio Basílio. Ele era o sujeito que veio lá de Caraúbas e era um intendente, um lugar-tenente de Djalma. Que Djalma queria fazer a escola, mas não tinha ninguém que dobrasse a palha para protegê-la da chuva. E aí alguém lembra que na praia de Macharanguape, o povo de lá mora em casa de palha. Lá vai esse sujeito atrás dele, traz os pescadores de lá e os caras vão ensinar os operários como é que virava a palha no coqueiro para que não passasse vento, nem areia, nem chuva. E aí se constrói os acampamentos, que já foram muito bem estudados pelo professor Zé Wilton e outros pesquisadores. Por fim, já estou chegando ao final da minha exposição, a grande conclusão que faço é que a campanha de 60 ainda é um objeto que requer, que exige e precisa de muitos estudos em todos os aspectos. Na articulação política, por exemplo, é preciso que se estude isso. Já tem gente que estudou, quer dizer, essa promessa de modernização por meio da industrialização do Rio Grande do Norte, que acabou, né? Foi assim, não é? Não é chegou a energia virar chave. Na verdade, essa foi uma ideia que, de fato, nunca se concretizou para valer, porque foi um modelo anabolizado durante muito tempo pela Sudene. Quando acabou o anabolizante da Sudene, a indústria acabou. Outra, o surgimento de uma liderança política que assume uma bandeira e que acaba desconstituindo todos os outros, que foi a ascensão de Aloysio.
ele tira do tabuleiro lideranças históricas e assume esse lugar de confronto com Dinarte. Um ABC e América que durou ainda dura até hoje, né? Porque você pergunta para as pessoas se é dinartista ou luizista. Mamãe era dinartista, era luizista. Porque a Luísa era o candidato da juventude, da jovem guarda, da juventude, da esperança. E os pais eram, né, via de regra, partidários de Dinarte. E vem uma situação importante que eu acabei descobrindo nesse meu caminhar especificamente sobre Djalma Maranhão, é que, apesar de ter sido, na campanha de 60, se alinhado com Aloysio, com Lodi, com as candidaturas mais à esquerda, Djalma era culpado de Dinarte Marins. Tanto que é Dinarte que o recebe quando ele sai de uma das tantas vezes da prisão, a sua última vez que ele está preso, ele vai morar na casa de Dinarte. E no Rio de Janeiro, no Morro da Viúva. E aí, nesse meu percurso, eu descubro um personagem importantíssimo, o Dr. Roberto Marins, a quem foi delegado pelo pai de Dinarte a missão de proteger o compadre Djalma. Ali não estava o Djalma opositor. Não estava o Djalma que fora indicado por Dinarte para ser o prefeito piônico. De 50 e poucos, antes da eleição de 60. E que, na hora da eleição, não marcha ao lado de Dinarte. Mas, quando ele sai da prisão, é na casa de Dinarte que ele é recebido. É da casa de Dinarte que ele sai para o exílio. Foi com Roberto que ele foi à embaixada, me parece que do Chile, vai caminhando na frente, quando dá meio-dia, o guarda vira as costas e ele pula. E a volta também, Ciro. Também. A volta foi de lá. Que o trouxe para cá, que havia um receio de que não ia funcionar, e trazem ele para cá. Ou como a história que é contada por foi vice-presidente do Rio de Janeiro, vice-governador Darcy Ribeiro, que estava no exílio, e que dizia que se tirou a falta de Djalma porque Jango tinha uma churrascaria que abrigava os exilados. E Djalma era um glutão, comia muito. E aí a garçonete percebe, cadê aquele homem gordo que come que só? E aí vão procurar, ele está morto em casa. Então, entre esses personagens, né, a contribuição que Djalma Maranhão dá para esse processo de 60 também é uma contribuição valorosa e que precisa ser observada. Djalma Maranhão não tinha adversários. Tanto que faz-se um arranjo para que Djalma tivesse uma oposição. Quem é o candidato? O deputado Luiz de Barros, dinartista, que vai nessa missão muito mais para atender um pedido do partido, porque sabia que não tinha chance nenhuma. Tanto é que sua campanha, segundo Odúlio Botelho me deu um depoimento, se limitava a passear aqui pela Rio Branco e acabar toda tarde em Maria Boa, com sua orquestra cantando Luiz de Barros, prefeito, a parada está para mim. Estava parada mesmo, né? Enquanto isso, Djalma vendia o que a gente tem hoje, a continuidade. Eu fiz. Eu faço. Eu vou fazer muito mais. Esse não é um conceito presente hoje nas campanhas de continuidade? O prefeito tem experiência. Você vai botar a sua cidade na mão do prefeito que não tem experiência? Ou seja, a contribuição da campanha de 60 para a comunicação moderna vai muito além do Aloysio Alves veio de Sertão, lá do Cabugi. Ela estabeleceu um modelo que a gente reproduz sem saber que ele surgiu em 1960. Ah, mas hoje é diferente. Hoje tem o rádio, a televisão, a internet, as redes sociais, não sei o que. Sim. E aí? Tem candidato? Tem partido? Tem proposta? Tem discurso? O que muda? O canal, a atualização da linguagem, a embalagem.
Mas o conceito, o princípio é absolutamente o mesmo. Então, e essa foi para mim a grande conclusão desse trabalho, assim, a grande emoção de descobrir, que essa campanha se enquadra perfeitamente a um modelo de campanhas atuais. E é importante. Não enquanto Ctrl-C, Ctrl-V, como se diz, contra cópia. Porque a Luiz tenta reeditar em 82 isso, está mal. Porque era já no trio elétrico do tamanho do mundo, cheio de galega, as doidinhas de short, e a Luiz no caminhão da esperança com uma velha guarda para lá e para lá. Eram 4 cabos para subir a velha guarda. O sujeito desse bicho só tem velho. Era pior do que o forró da Coreia. Isso pesou, senhor. Mas tem um porém muito grande. Hein? Isso pesou, mas tem um porém muito grande. Qual? O voto vinculado. Não apenas a construção de uma candidatura antes de Zé Agripino como prefeito de Ônibus, que recebeu fundo perdido para reconstruir a cidade. Então era o prefeito que trabalhava. Não era como Djalma Maranhão, que é essa outra comparação. Djalma Maranhão não tinha fundo perdido. Não tinha projeto de cura. Não tinha nada disso. Tinha o proprietário da pedra, a prefeitura da mão de obra. É calçava as ruas. E o que é interessante de perceber nesse contexto, para concluir, é que o modelo que foi construído lá em 1960 é um modelo absolutamente atual. Enquanto estrutura. Ah, não, mas a roupa está mais moderna. Isso não é importante. Há candidato hoje que se posiciona sem escolher uma cor. Em que é que as cidades se dividem? São os partidos? Não, porque não tem mais partido. É o vermelho contra o verde, é o azul contra o... É o velho princípio do pastorinho. O azul contra o encarnado, o vermelho contra o preto. Sempre. Ah, mas tem a terceira via. A terceira via... É a terceira via ainda. Então, a estrutura de 60 permanece hoje de 60 anos, 60 e mais alguns anos depois. Se ela vai permanecer daqui a 2, 3, 4, 5 campanhas, eu não sei. Só sei que hoje ela continua valendo. Mas, como disse o poeta Belchior, ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Talvez daqui a 2, 3, 10 campanhas ainda estejamos divididos entre Bacuraus e... Já foram Araras com Zé Agripino, mas antes eram os vira-tripa, né? Cada lugar tinha o seu lado. O verde contra o vermelho. O eterno verde contra o vermelho. Que já foi azul contra o amarelo. Todo canto. Mas esse confronto de cores vai existir sempre. Sempre vai ter o A contra o B. Por fim, quero agradecer muito à presidente e ao Instituto, na pessoa da nossa presidente Joventina, a oportunidade de estar aqui compartilhando o que aprendi e o que a academia me permitiu estudar. Porque a academia tem um papel muito importante na vida da gente. Na nossa vida enquanto pessoa e na vida da sociedade. Porque é ela que nos ajuda a pensar e refletir sobre o que as pessoas fizeram, sobre as práticas. Mas nem sempre o que se produz na academia, o conteúdo que se produz na academia, chega para espaços e para plateias tão seleta e interessante quanto essa. Essa minha dissertação de mestrado foi defendida em maio de 2003. E quero agradecer aqui de público, mais uma vez, uma contribuição decisiva de uma pessoa que apostou nisso, bancou e acreditou que era possível, como ela acredita, que alguém pudesse seguir pelo caminho da educação, do conhecimento e contribuir para que a sociedade fosse melhor. Eu queria pedir aqui uma salva de palmas para a doutora Perpétua, que foi quem me autorizou a estudar lá na USP de São Paulo, como presidente do tribunal ao qual sou ligado já faz algum tempo. Ela talvez nem saiba do tamanho da contribuição que ela deu para mim. E que bom que ela está aqui, que eu possa agradecê-la de público.
Desafio, escrito em 2003, reescrito 20 anos depois. Por quê? Quem é da academia sabe, né, Marcelo? Quando a gente entrega... Né, Marco? Você sabe, né, Marco? A gente é o próprio Evaldo Braga. Sinto a cruz que carrego bastante pesada. Porque a gente sente literalmente, quando me disseram que quando a gente entrega a dissertação e deposita, as costas saem em peso das costas. E quando a gente defende, percebe que a gente vai dizer tudo que a gente sabe. Só quem sabe das coisas somos nós, porque a gente estudou. Ninguém ali na banca sabe mais do que quem estudou. E foi essa frase que o professor Galdês Torquato me disse. Eu só, tenha calma aí. Ninguém sabe mais desse tema aí do que você, não. E para mim foi muito interessante, né, enquanto uma pessoa que sempre acreditou no conhecimento, no papel que a educação tem para a gente subir na vida, seguir em frente, ter o carimbo da USP na minha... tatuado na minha história é muito importante. Em São Paulo, onde eu vivi 9 anos, a gente brincava muito, tem um colega do Ceará, que aí o sujeito dizia assim, olha, eu sou da escola tal, 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 aí disse, você... As 3 letrinhas, USP, a melhor da América Latina. Mas é preciso ter sonho. Como eu tive lá atrás, quando entrei na universidade, e disse que ia estudar com aqueles caras que escreveram livros. E vi que conviver com eles era a melhor coisa do mundo. Eram eles que queriam saber de Natal. Porque estava lá Manel Chaparro, que tinha sido aqui do jornal A Ordem. Aí queria saber de Marcos Guerra, de Afonso Laurentino, de não sei quem, de Arlindo Freire, de não sei quem. Aí encontrava Gaudencio Fernando Santoro, que foi meu orientador. Disse, eu fui lá em Luiz Gomes uma vez, porque eu trabalhei com Calazans Fernandes, e aí a gente fez lá um projeto das 7 cidades, que era para passar na televisão. Aí chega Disseu Lopes, eu conheci uma pessoa lá de Natal, que foi a melhor pesquisadora minha me orientando, que mais produziu aqui. Está lá no... Já subiu. Era uma colega nossa aqui, minha contemporânea. Então eu descobri que está lá, ao contrário do que a gente pensa, de que a gente tem que descobrir as coisas deles, são eles que querem descobrir as coisas da gente. Porque a gente faz as campanhas, como a campanha de 60, sem a tecnologia e o dinheiro que eles tinham lá. E a gente acaba criando coisas inovadoras, porque é essa exigência, a necessidade de fazer, a premência de fazer, e a exigência do momento que faz com que a gente reinvente o mundo. Para encerrar, minha filha estuda cinema em Cuba. E disse que lá falta arroz, falta feijão, tem dia que ela come arroz com arroz. E eu disse, quer vir embora? Ela disse, quero não. Porque é da fome que nascem as melhores ideias. Que bom que nasçam novas, boas ideias se o sujeito tiver barriga cheia. Mas enquanto não, que as ideias que foram surgidas, criadas na barriga vazia, acabem ajudando outras pessoas a encherem a barriga com essas ideias. Obrigado a todos. Muito obrigado. Alguém quer fazer algum questionamento? Não, observação. Aqui não é questionamento. Marquinhos, ali, o nosso secretário-geral. Encerrar. Sempre tem questionamento. Duas observações. Renan, secretário-geral. Essa questão da música é bem O interessante. Aloysio Alves do... Eu vivi isso porque eu estive no velório de Aloysio, muita gente cantava a música, e a música tocava de uma maneira que só de ouvir naquele dia, eu sei trechos da música até hoje. Isso já faz uns 19 anos. Outra coisa, queria lembrar também que 1960 também foi o ano da campanha Kennedy versus Nixon. Teve outra inovação que foi a importância dos debates televisivos, que dizem que foi o debate que ajudou Kennedy a vencer. E ele responde sobre Alguém a tem mais? provocação sobre as laranjas da Califórnia. Ele diz, eu não sei. Sei que eu conheço os plantadores de abacate da minha terra. Imagino que o drama que ele sofre é o mesmo dos plantadores de laranja da Califórnia. Acabou. Vamos ver Maria Praia. Mais alguma? Ricardo Sobral, Ou não, Ricardo? sócio do Ô, Instituto. Ciro, nas suas pesquisas, você chegou a localizar o artigo do jornal O Democrata do PSD? Não.
Teve notícia desse arquivo? Não, não tive. Sabe com quem está? Não. Soubesse, estava na mão. Que eu iria atrás. Como fui atrás de muita gente. Fui atrás de Rua Seligó, lá no Rio de Janeiro. Fui atrás de Pedro aqui, rotando o Brasil todinho para achar Pedro. Roberto Mariz. Quem pude encontrar e quem não pude encontrar, fui atrás. Mais alguma pergunta? Então, eu queria pedir ao sócio e amigo Marcelo Alves para vir fazer o encerramento em nome do Instituto Histórico. Doutor Marcelo Alves, feito do sertão lá do Cabo. Esse é o homem, o filho do homem que fez a Cidade da Esperança. Ô, Joventina, você me colocou aqui numa situação difícil de falar de improviso, mas eu vou transformar esse limão numa limonada e dizer que esse momento aqui me proporcionou, e talvez tenha proporcionado também Fernando Siqueira, que está aqui, um momento muito emotivo. Não sei se é um ano muito emotivo nos dias, mas eu me peguei ali lembrando das lições que eu aprendi com talvez o homem mais inteligente, mais brilhante que eu já conheci na minha vida, que foi Aloysio. Aloysio era uma vocação. Ele dizia que, na verdade, ele era muito mais jornalista do que político. Professor de 12 anos. Dizia que era mais jornalista que político. Era máquina. Mas era difícil Era mesmo. máquina. Era máquina. Nos últimos anos da vida de Aloysio, praticamente todas as noites eu ia lá porque mamãe ia. Todas as noites, onde o Aloysio morava, perto da casa da Deodoro, um tempo, depois morou ali na Prudente de Moraes, de Alvarinho, depois foi morar já perto ali da Arena das Dunas, e eu pude testemunhar fatos assim, que só uma pessoa vocacionada àquilo poderia fazer. O Aloysio já de muita idade, às 10 horas da noite, 11 horas da noite, ele estava atendendo o telefone, a contragosto de Tivone, a contragosto de mamãe, para tratar da política paroquial do município X do estado do Rio Grande do Norte, e fazia aquilo com todo prazer. Aloysio também era um homem, assim, por incrível que pareça, de uma simplicidade que eu acho que não se encontra mais. Um homem que era, assim, a época já da idade dele, mais avançada, suprapartidário aqui, e não se importava de dar um exemplo. Eu lembro que uma vez ele precisava falar com Paulo Itácio, nosso primo, não tinha telefone naquela época, Paulo Itácio meio que fugindo dele por algum motivo, e eu disse lá na universidade que Paulo Itácio ia fazer uma palestra ao curso de Direito e tal. Eu disse, é mesmo, Marcelo? Pois eu vou com você. E eu me lembro que eu entrei no auditório, e quando eu fui descer Aloysio, as pessoas diziam, Aloysio Alves está aí, certo? Aí o Aloysio se sentou na cadeira e chamou bem mais atenção do que a pessoa que estava dando a palestra, porque parecia que era um mito que estava entrando ali. Em restaurantes, quando a gente entrava, Dom Aloysio está chegando, cenas de pessoas passarem mal quando ele visitava essas pessoas. E essa sua palestra, o lançamento do livro que eu fui, e quando eu vi a comunicação do Instituto Histórico dizendo que haveria hoje aqui a sua palestra, eu disse para minha mulher, eu estou cansado, eu acho que eu vou lá para a palestra de Ciro para descansar um pouquinho a mente e fazer alguma coisa que eu gosto, que é, digamos, rememorar essa cultura. Mas você me deu um presente maior ainda, além do presente do prazer de estar aqui, o prazer também de me emocionar, o que é muito bom. Muito obrigado, senhor. Eu acompanho o relator. E essa história do jornalista é interessante, porque a gente vai apurando. Uma pessoa me deu um depoimento que a Aloysio trabalhou muito tempo na tribuna da imprensa com Carlos Lacerda.
E já aos 40 e tantos do segundo tempo, Carlos Lacerda tinha dia que estava completamente pirado. E aí escrevia uns editoriais pornográficos, chamava a filha de lote daquilo outro. Disse que o doutor Luiz estava em casa jantando, 7, 8 horas da noite, e aí tocava o telefone. E ele me disse, eu já sabia. Era seu fulano de tal, o secretário gráfico do jornal, que dizia, doutor Aloysio, ele está impossível, eu estou só terminando, eu estou trocando de roupa, daqui a pouco chego aí. E aí ele ia ao jornal, reescrevia a coluna de Carlos Lacerda, nunca, não sabia nem que foi reescrito. Ele disse, quando tocava o telefone 7h30 da noite, que na época ninguém ligava para ninguém 7 horas da noite, ele já sabia, foi problema no jornal. E aí ia e reescrevia o jornal. Então, é importante que a gente entenda isso que Marcelo nos deu também o privilégio de compartilhar, de uma posição privilegiada que teve, né, é de que não importa o tamanho que a gente tenha, a gente tem que estar jogando sempre. O jogo nunca acaba para um jogador, né, que joga pelo prazer. Tem gente que diz, você tem que largar a política, mas esse negócio aí, esse negócio de sonho, de revolução, de besteira. Não, não é assim. É o sonho que faz a gente seguir em frente. O meu é pesquisar. Eu agora estou num projeto de pós-doutorado. Eu fiz um projeto de doutorado sobre rádio, que é também um tema que, para mim, é muito caro, muito querido. E estou agora fazendo um pós-doutorado. E aí, você vai fazer pós-doutorado? Vai fazer outra coisa? Vai. Que eu estou estudando um programa que eu estou tendo o privilégio de apresentar, que é o Memória Viva. Em que eu estou estudando exatamente esse modelo de preservação da memória a partir do testemunho, né? Que não é só a narrativa do personagem, porque o personagem sempre conta a vantagem, sempre conta os gols que fez, não conta os gols que tomou. E eu tenho tentado imprimir nessa nova fase os gols que o sujeito tomou. Literalmente, o goleiro Bastos do Alecrim me deu o privilégio de ser um dos entrevistados, assim como o professor Marcos Guerra, para falar sobre um tema que para ele era muito doloroso e que era desconhecido da cidade, que é a partir do instante que ele sai da cidade e vai para o exílio. E eu agradeço a sua confiança. E Bastos me conta, por exemplo, que tomou um gol, porque ele sempre foi garganta. Jogava com a peruca, aquela história toda, e como todo goleiro que vai dar um depoimento, é o melhor goleiro do mundo. Até que em um determinado momento eu disse, mas qual foi aquele gol que não deixou você dormir? Fui driblar fulano, ele tomou a bola de mim, fez um gol, o estádio todo ficou me vaiando. Eu passei 4 dias sem dormir, com o som da vaia na cabeça. Então a vida não é só acertos, a vida também é recomeçar. Tanto que ele volta e vai continuar jogando até assumir um cargo importante na direção da COSERN, um contrato final que fez com o time do Fosse Luz. Ele foi ser motorista do caminhão da luz, que era o cargo mais importante de direção da COSERN. Porque quando os bairros ficavam sem luz, o carro mais esperado era o caminhão da luz. Quando chegava, é ou não é? Agradecer a todos, a presidente, mais uma vez. Já estamos na hora. Não, eu quero comunicar a próxima quinta cultural, que será do professor Lênin Campos Soares, vai falar sobre mitologia indígena, potiguaras e taraios. São índios nossos do Rio Grande. Obrigada, Ciro.